paz, irmãos. Glorificado e exaltado seja o nome santo do nosso Deus. Somente a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e toda a adoração, pois Ele merece. Somente Ele merece. Aleluia, glória a Deus. Se os irmãos puderem nos acompanhar na leitura, que está em Romanos 8:37. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vou ler novamente. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vejamos nós que Paulo aqui, ele vai falar para os irmãos de Roma. Ele fala de perseguição, ele fala de aflição e fala de outras coisas. E ele fala no final, em todas as coisas, ou seja, de tudo isso que eu disse. E apesar disso, todavia, por meio daquele que nos amou, nós somos mais que vencedores. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Sim, nós somos mais que vencedores. Mas nós não somos mais que vencedores por meios próprios. O que isso quer dizer? Nós vencemos as batalhas da vida, as aflições da vida, não por nosso esforço braçal, não por causa de nosso intelecto, por nada disso, nada que tenha a ver com nós. Nós vencemos por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Cristo. E para afirmar um pouco mais isso, nós podemos ver em Salmo 118, versículo 10. Todas as nações se reuniram contra mim, mas em nome do Eterno os rechacei. Vou ler aqui na minha versão. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Na parte A deste versículo, nós podemos identificar aqui o salmista, provavelmente Davi, mas não se tem certeza se foi ele que escreveu este salmo. Ele fala algo na parte A que pode gelar o nosso sangue ao ouvirmos isso, porque ele diz que tem inimigos. Isso por si só já não é bom, mas ele diz que não tem poucos inimigos, ele declara que tem muitos inimigos, e para piorar um pouco mais, ele diz que está em volta dele. Um relato desse pode gelar o nosso sangue de medo. Até aí, até a parte A do versículo. Só que ele diz, mas pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Ou seja, mesmo naquele cenário, mesmo naquela visão que provavelmente ele achou que seria o fim dele, ele teve salvação. Deus salvou ele, e não por ele mesmo. Deus fez através do seu próprio poder. Então, tanto Paulo em Romanos, quanto este Salmo 118, vai relatar que nós, cristãos, aquele que declara com sua boca e com seu coração que só existe um Deus, nós vencemos as aflições e as batalhas da vida, mas não por mérito próprio. Nós vencemos
pelo o poder de Deus. Aleluia. Mas será que a Bíblia ela consegue comprovar a tese desse salmista? Ou a tese de Paulo em relação a isso? Podemos verificar. Nós podemos ver em Êxodo 17, a partir do versículo 8, não precisa colocar, vai dizer que Moisés, um homem que foi escolhido de Deus para tirar o povo do Egito, e assim o tirou, mas ele estava ali no deserto. Essa parte vai declarar que eles estavam ali no deserto, e um outro povo, inimigo deles, os amalequitas, vieram contra eles, e ao vir contra eles para lutar, para pelejar, Moisés chama Josué e diz: desça a peleja contra os amalequitas, e eu vou ficar aqui, e com o bastão que representa o poder de Deus, eu irei levantar. Enquanto eu estiver com o bastão levantado, os israelitas vencerão os amalequitas. E assim Josué foi, e começou a batalha. E Moisés, com a mão levantada, Israel estava vencendo. Só que Moisés, ele cansou, já era um homem de idade. Ele cansou os seus braços e acabou baixando os braços. E quando ele fez isso, os amalequitas começaram a vencer os israelitas. Veja que o bastão representa o poder de Deus. Só que naquele momento veio Arão e Hur e seguraram os braços de Moisés para cima, com o bastão para cima, que representa o poder de Deus. E assim os israelitas começaram a vencer os amalequitas e venceram eles. Mas eles venceram não por sua própria força, não por sua própria habilidade. Eles venceram pelo poder de Deus. Então vemos aqui que nessa descrição nós percebemos que a tese do salmista, do Salmo 118 e de Paulo em Romanos é válida. Vocês concordam comigo? Então, nós vencemos pelo poder de Deus. Não obstante, nós podemos ir em 1 Samuel, versículo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Não precisa colocar. Mas aqui, em 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ver que um jovem rapaz, um rapaz novo, de estatura pequena, vence, vai de encontro a um homem de quase 3 metros de altura, que é Davi. Davi vence Golias, e quando Golias o confronta, para confrontar ele de volta, devolver esse confronto para Golias, ele diz uma coisa que chama muita atenção. Ele fala desta forma para Golias: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou com você, vou através de você, lutarei com você e vencerei pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Então, com essa história, nós podemos avaliar que a tese de Paulo, que a tese do salmista é verdadeira. Nós vencemos não por nós, mas pelo poder de Deus. Se talvez não seja suficiente para você esses dois relatos, podemos também falar em 2 Crônicas, capítulo 20. Vai contar a história de um rei. Um rei que viu os amalequitas e os amonitas e os moabitas, vindo contra ele. E esses dois exércitos se uniram a outros exércitos e ficou um exército enorme. E foi contra Josafá, o rei de Judá na época. E Josafá temeu, ele ficou com medo. Quem dera, né? Mas realmente é óbvio que ele ficaria com medo. Um exército tão grande assim. Mas nós vemos na história que Josafá, ele mesmo tendo medo, ele se ajoelhou, orou ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo no meio daqueles soldados inimigos e destruiu os soldados inimigos pelo poder de Deus. Então Josafá, ele não venceu com sua própria espada,
Josafá, ele não venceu pelo seu próprio mérito, mas ele venceu pelo poder de Deus. Então nós vencemos pelo poder de Deus. Mas aí, talvez nós podemos questionar: por que lutamos? Por que enfrentamos gigantes? E por que temos que derrotar inimigos? 3 coisas que faz com que nós lutemos, faz com que nós enfrentemos gigantes e faz com que nós derrotamos inimigos. Para que nós fazemos isso? Primeiro, aperfeiçoamento para um futuro de glória. O que significa isso? Vou falar novamente. Aperfeiçoamento na luta, aperfeiçoamento para um futuro de glória. Se nós formos ver Romanos 8:17, na parte B do versículo, Paulo vai dizer desta forma: porque se tomarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Então, por que o crente enfrenta luta? Por que o crente enfrenta gigantes? Por que o crente, nós derrotamos inimigos em nossa jornada? Porque nós sabemos que existe um futuro de glória, um futuro na qual o Senhor Deus, Ele falou para nós que Ele iria nos levar para a eternidade com Ele, estar junto com Ele. Mas para isso é necessário um aperfeiçoamento, e através desse aperfeiçoamento nós iremos com o Senhor na glória. Segundo ponto, render glórias a Deus. Em João 9:1, João capítulo 9, versículo 1 ao 3, ele vai dizer desta forma: conta a história de um cego, e quando Jesus chega perto daquele cego, outros questionam a Jesus perguntando: Senhor, este homem, ele é cego porque ele próprio pecou ou porque os seus pais pecaram? E Jesus vai responder para ele: ele é cego sim, mas não por causa dos seus pecados dele ou dos pais dele. Isso aconteceu para que o poder de Deus se mostre a ele. Ou seja, aqui nós percebemos que a história daquele homem, ele não pecou para estar daquele jeito, seus pais não pecaram para estar daquele jeito. Ou seja, a aflição que ele vivia, toda a história dele, da vida dele inteira, ele ser cego, porque ele nasceu cego. Isto não aconteceu por causa disso, por causa dos seus pecados, mas aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse através da vida dele e outras pessoas glorificassem a Deus por causa disso. Então, o crente, ele passa por luta, o crente, ele passa por aflição, não por causa dos seus pecados, não por causa disso, mas sim para que, mesmo no meio da aflição, você dê glórias a Deus, e através do seu glória, passando na sua aflição, outras pessoas veem isso e glorificam o nome santo de Deus. Aleluia. Terceiro ponto: ajudar outros a vencerem as suas próprias lutas. Vemos isso em 1 Samuel 23, versículo 5, na parte C. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Vou narrar rapidinho aqui um pouco essa história para quem não conhece. Davi estava fugindo de Saul. E ele, ao fugir de Saul, ele conseguiu reunir alguns outros soldados com ele. E ele estava fugindo, ou seja, ele estava passando por uma luta. Ele estava sendo perseguido pelo rei de Israel. Só que no meio do caminho ele se depara com esta cidade que estava sendo atacada injustamente. Então, Davi, o que ele faz? Ele reúne os seus soldados e ajuda aquela cidade e salva ele da mão dos seus inimigos. Então nós vemos aqui que Davi estava passando por aquela dificuldade, correndo de Saul, mas mesmo no meio da aflição,
Deus usou ele para salvar outras pessoas. Então o crente, ele passa por luta, ele enfrenta gigante, ele derrota inimigos. Para quê? Para ajudar outras pessoas a passarem pela mesma coisa, pelo mesmo processo. Isso é interessante e é importante falarmos, principalmente quando estamos na igreja, em igreja, porque nós devemos sim ajudar um ou outro. Aquele que está um pouco mais forte, que ajude aquele que está mais fraco, para que o nome do Senhor seja exaltado. Aleluias. De tudo isso que eu disse até agora, nós podemos observar na vida de um rapaz, que eu vou narrar um pouco a história dele. A história dele, o que eu falei até agora, Deus tinha colocado no meu coração, mas Ele colocou também a história desse rapaz, e eu não entendi o porquê, até que Deus começou a me revelar. Tudo isso que eu disse até agora está encaixado na vida deste rapaz. Este rapaz, ele era o 11º filho de Jacó. Acredito que os irmãos já saibam de quem eu estou falando. O nome dele era José. José, ele era muito amado pelo seu pai. E Jacó, de forma alguma, tentava esconder isso. José, ele era o filho mais novo. E pela lógica, quem teria que ter a preferência do pai não era ele. Era o filho mais velho. Mas Jacó, ele amava o seu filho José mais do que a todos os outros e não escondia. É tanto que em dado momento Jacó chama José e resolve lhe dar uma túnica. Preste bem atenção nisso. O seu pai, Jacó, deu uma túnica para José. Esta túnica é uma túnica colorida, de mangas longas, que na época representava uma certa autoridade. Ou seja, quem deveria receber, pela lógica humana, quem deveria receber isso era o filho mais velho, mas quem recebeu foi José. José, ele recebe essa túnica colorida, que representa a autoridade. A túnica foi dada para nós também, esta mesma túnica. Ela foi dada para a igreja. Foi dada em Atos 2. Que túnica é essa? Em Atos 2, o que aconteceu? Estava reunido ali todos os apóstolos e estava reunido outras pessoas que eram seguidores de Jesus e que se agregaram depois. Eles estavam reunidos, mas de repente, em oração eles estavam reunidos e um vento impetuoso chegou naquele lugar. E o poder de Deus e a autoridade de Deus foi tão grande naquele lugar que Pedro começou a pregar e quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Ou seja, nós também temos esta túnica. Essa túnica ela foi dada a nós também em Atos 2, que representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nos dá autoridade. E é esta túnica que o nosso Pai do céu nos deu. Aleluia. Jacó, ele, certo momento, José já estava com a túnica. Jacó resolve enviar José para ver como que estavam os irmãos dele. E ele foi, obediente ele foi. Mas nós percebemos na descrição bíblica que os irmãos dele estavam em determinado lugar. E de longe, preste bem atenção nisso, de longe eles conseguiram identificar José. Aí eu comecei a me questionar em relação a isso, mas como que eles conseguiram fazer isso? De longe eles identificaram José. Será que eles identificaram José pelo jeito que ele andava? Será que era pelo cabelo bem arrumado ou não? Só que aí o Espírito Santo de Deus me revelou. Ele estava com uma túnica colorida. E isso fez com que de longe eles percebessem quem era José, que era José. Não é diferente em nossas vidas.
O que nos faz diferente em relação às outras pessoas do mundo? O que nos faz ser diferente? O que nos faz ser diferente é o Espírito Santo de Deus. Quando uma pessoa ela olha para você, ela tem que ver a face de Deus, a face de Jesus, a face do Espírito Santo de Deus, que é esta túnica. E de longe, as pessoas podem identificar você como um cristão, aquele que serve ao Deus vivo, aquele que resolveu entregar a sua vida a Jesus. Então de longe eles identificam José pela sua túnica. Veja como a túnica criou uma raiva nos seus irmãos. Nós observamos isso na descrição. Porque de longe eles identificaram. E eles começaram a falar um com o outro, planejar algo para fazer com José. Matá-lo na realidade. Só que um dos seus irmãos, ele acha isso um pouco muito pesado. Não vamos matar, e conversa com eles. Veja, toda essa conversa, veja como estava longe. Toda essa conversa estava sendo feita enquanto José estava vindo. Eles já tinham identificado. Então, realmente estava longe. Então, eles começam a planejar a morte de José. Só que Rúben não deixa isso acontecer. E ele fala, vamos pegar ele e jogar neste poço. Olhe bem, a primeira coisa que eles fazem quando José chega é arrancar a túnica dele. Veja como a raiva, e isso não é diferente para nós. A raiva do inimigo é que nós temos o próprio Deus dentro de nós, através do Espírito Santo. Essa é a raiva. Se ele pudesse nesse momento, ele te destraçalhava aqui. Só que ele não pode, por quê? Porque nós estamos com a túnica, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas então, José chega ali, e os irmãos dele pulam em cima da túnica, rasgam a túnica, pegam José e jogam no poço. Aqui, mais uma alegoria em relação a isso. Quando José perde a túnica, ele vai parar onde? No poço. Isso é uma observação e uma atenção que temos que ter, que é um perigo. Porque quando perdemos o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós perdemos tudo. Nós podemos parar no poço. Se não tivermos o Espírito Santo de Deus, a túnica que Deus nos deu, nós podemos parar no poço. Mas isso é de forma alegórica aqui. José, ele é jogado no poço. E para enganar o seu pai Jacó, que o amava muito, os irmãos dele resolvem sacrificar um animal. E com o sangue do animal, eles pegam aquele sangue e mancham, lavam no sangue daquele animal a roupa, a túnica que José tinha, e leva para Jacó. Ao levar para Jacó, Jacó vendo que havia sangue na túnica do seu filho, ele logo presumiu. A Bíblia diz que ele fala que meu filho deve estar morto. Algum animal talvez tenha pegado ele, comido, destraçalhado ele. Jacó, pai de José, o pai terreno, o pai dessa terra, o pai deste mundo, achou, por causa disso, que José estava morto. Por que ele achou que José estava morto? Achou porque a túnica dele estava lavado no sangue de um animal, de um sacrifício. Veja bem, não é assim em nossas vidas? Ou não foi assim em nossas vidas? Nós que resolvemos lavar as nossas vestes do sangue do Cordeiro, nós fazendo isso para o mundo, nós morremos. E é assim que deve ser. Nós morremos para o mundo a partir do momento
em que as nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro, no sangue do sacrifício maior. E foi assim com José. Então, para Jacó, José estava morto. Mas isso foi para o pai terreno. Mas o pai celestial, José estava apenas iniciando um plano do pai eterno. Ou seja, José, ele sai do plano terreno, dos planos de Jacó, porque qual era, que você imagina que eram os planos de um pai que ama muito o filho? Obviamente, seria que ele ficaria ali do lado dele o tempo todo. Jacó tinha um plano, um sonho para José. Mas, neste momento, ele sai deste sonho de Jacó e começa a entrar num sonho de Deus. E é assim em nossas vidas, a partir do momento em que morremos para o mundo. Os sonhos que tínhamos lá, os sonhos muitas vezes que tínhamos para nós mesmos, nós a enterramos e começamos a viver um sonho que Deus tem para nós. Nós vemos isso em Romanos 6:8, que diz assim: se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Grave bem isso. Também viveremos com Ele. Então, José, os irmãos dele, resolvem vendê-lo. Como Rubem disse, é melhor nós não matarmos o nosso irmão. Vamos vendê-lo. Porque no momento em que eles estavam conversando, estava passando uma caravana de ismaelitas, que eram mercadores. E então eles resolvem vender José para aqueles homens. E vendem. E os ismaelitas vão até o Egito. E lá eles vendem também José para Potifar. Então José, ele é vendido. Isso até aqui, isso parece ser uma coisa cruel, porque um rapaz jovem, ele sai de perto dos seus pais, sai de perto dos seus irmãos, mas eu acho que ele não achou tão ruim isso, porque o que os irmãos dele fez com ele. Mas a questão é que ele sai ali daquele lugar que era confortável a ele. E ele é vendido, e depois vendido novamente, como se fosse um objeto, sem valor nenhum, ou um valor irrisório. Só que isso parece ser crueldade, mas parece ser crueldade para nós. No Senhor Jesus, que é onisciente, Ele que conhece o presente, ou seja, Ele estava naquele momento com José, mas Deus também estava naquele mesmo momento com José do futuro. E é em nossas vidas assim também. As aflições em que nós estamos passando, não importa qual aflição seja, Deus, Ele está com você aqui, mas Ele também está com você já no futuro que lhe aguarda. É interessante eu falar sobre isso, porque José é vendido por Potifar. Aí, o escritor de Gênesis, ele para a narrativa. E ele coloca uma descrição meio que pessoal. Ele vai parar, é como se o autor que estivesse escrevendo Gênesis, ele parasse e falasse: peraí, a narrativa está meio pesada. Peraí. Ele começou a se preocupar com o leitor. Aí no meio do caminho, no capítulo 39, verso 2, ele vai dizer que apesar disso tudo, apesar dessa descrição que ele fez até agora, ele vai dizer: mas o Senhor Deus estava com José. Ou seja, o autor, ele teve a preocupação de falar: calma aí, você que está lendo. Parece pesado, mas calma aí. Apesar de tudo isso, apesar de toda essa tristeza que José estava passando, Deus estava com ele. Aí melhorou a narrativa.
Aí tudo muda a partir do momento em que ele fala isso, porque a perspectiva do leitor muda. Peraí, ele está passando por isso, mas ele tem o mais importante, que é o Senhor Deus. Então, você tem que saber disso, que apesar de tudo isso que você está passando, as lutas, os gigantes que você está enfrentando, Deus está com você. Então você tem tudo, não importa o que você esteja passando. José, ele progredia na casa de Potifar. Só que aí você acha mesmo que o inimigo ia ficar de braços cruzados? Não ia. O inimigo, ele quer destruir, tirar José dos sonhos de Deus. E para isso, ele usa a mulher de Potifar. E ele aguça a esposa de Potifar a desejar José. José, ele chega ali, ele é vendido para Potifar, e por causa de tudo que ele tocava, ele progredia. Potifar resolveu colocar ele como comandante da casa dele, a ponto da Bíblia dizer que Potifar só se preocupava com o que comia, não se preocupava com mais nada que acontecia na casa dele, porque José tomava conta, e ele tinha tamanha confiança assim em José. Só que o diabo, ele aguça a esposa de Potifar a desejar José. E ela começa a incomodar José para se deitar com ele. Só que aqui tem uma coisa muito importante nessa descrição. Porque quando José, ele percebe isso, ele começa a evitar esta mulher. Ou seja, se ela ia para a sala, ele ia para a cozinha, e assim eles não se encontravam. Ele começou a correr dela. E eu achei isso interessante, porque Paulo ele vai aconselhar um amigo da fé dele, chamado Timóteo, que está em 2 Timóteo. Ele diz dessa forma na descrição: fuja das paixões da mocidade. Veja bem, isto é um alerta. Aqui está escrito: fuja das paixões da mocidade. O que José estava fazendo? Ele estava fugindo. É como se Paulo parasse na hora que estivesse escrevendo e falasse: como que eu vou falar, o que eu vou falar para o Timóteo em relação a isso. E talvez ele tenha lembrado da história de José, e nesse momento ele escreve: fuja. Não é para enfrentar, não é para tentar resistir. Temos que entender de uma coisa: tem coisas que nós enfrentamos pelo poder de Deus, mas tem coisas que nós temos que ter sabedoria e fugir. É assim que o crente vence as suas batalhas. Fuja das paixões da mocidade. E José faz isso. José, ele vai fugir. Só que ao fugir, aquela mulher, ela espreitou tanto José, que em certo momento, quando ele foge, as vestes de José ficam nas mãos dela. E ela, irritada por causa disso, quando Potifar chega em casa, ela conta uma mentira para Potifar sobre José. Fala que ele atacou ela. Então essa mulher, ela começa a difamar o nome de José. E José, o Potifar ficou obviamente muito irritado com isso, pega José e joga numa prisão. José até agora foi jogado num poço. José foi vendido, José foi vendido de novo, José foi difamado e José foi parar na prisão. Nesse exato momento, eu não sei você, mas eu penso assim: José, ele poderia ter questionado a Deus em relação a isso. Eu tenho certeza que qualquer um de nós questionaria. Por quê? Meu Deus, eu estou fazendo o que é certo, mas olha o que está acontecendo. Fui jogado na prisão novamente. Eu estava fazendo o que era certo, mas o mal veio sobre mim. Mas nós temos que entender uma coisa: nós que profanamos o nome do Senhor Jesus, que falamos que Ele é o nosso único Deus, não só na boca, mas em nosso coração. Nós temos que entender que existe um processo, e quem é dono deste processo é Deus. E nós temos que confiar nisso, porque nós não estamos mais com os nossos próprios sonhos, nós estamos nos sonhos de Deus.
E quem movimenta tudo isso é Ele. O que nós temos que fazer é confiar no Senhor. No processo nós confiamos nele. Aí, outra vez, o autor para a descrição, para o relato, porque ele olha para trás novamente. Vixe, a história está começando a ficar pesada de novo. Ele para e no capítulo 39, verso 20, ele vai dizer novamente: mas o Senhor estava com ele. Mesmo na cadeia, o Senhor estava com ele. Mesmo sendo vendido, o Senhor estava com ele. Mesmo no poço, o Senhor estava com ele. O que importa é que o Senhor estava com ele. Aleluia. E na cadeia, José, ele está na cadeia e assim como na casa de Potifar, tudo que ele tocava prosperava. Sendo assim, aquele que era gerente ali da cadeia, ele resolve colocar José para ajudar ali, para gerenciar aquilo. E nesse momento, em dado momento, chega um copeiro e um padeiro. Estes, copeiro e padeiro do rei do Egito. E em certa noite, esse copeiro e esse padeiro, eles tiveram um sonho. E no dia seguinte do sonho, José estava lá fazendo os seus trabalhos e percebeu no rosto deles que eles estavam tristes. E então ele pergunta para o copeiro e para o padeiro: por que vocês estão tão tristes? Aí eles falam: nós tivemos um sonho e ninguém consegue interpretar esse sonho para nós. E eles estavam muito preocupados. E José, veja isso novamente. O que José fala naquele momento? Ele não fala: manda aí, pode falar que eu aqui interpreto. Pode. Eu sou o cara. Não, ele não fala isso. Nós que servimos ao Senhor não perdemos a oportunidade de louvar o nome santo de Deus, de engrandecer o seu nome. Então José, ele diz: é o Senhor quem dá a interpretação. Me conte os sonhos de vocês. Ou seja, ele fala: quem dá é Deus, a honra é dele, a glória é dele, somente dele. E então aqueles homens, eles começam a contar. Primeiro começa o copeiro. O copeiro fala: ó, eu sonhei que tinha uma videira, e nessa videira tinha 3 galhos. Cada um desses galhos tinha um cacho de uva. E eu cheguei perto e espremi as uvas na taça que era do rei, e depois entreguei a ele. Então José, pelo poder de Deus, José interpreta o sonho. Ele diz: estes 3 galhos na videira são 3 dias. Em 3 dias você irá sair daqui e será restituído a você tudo que você perdeu. O padeiro provavelmente estava ali do lado, escutando aquilo. O olho dele se arregalou, porque, coisa boa. Então ele fala: vamos, eu também tive um sonho. José falou: fale. O copeiro, ele diz: eu estava com uma bandeja acima da minha cabeça. Em cima da bandeja tinha 3 cestos de tudo aquilo que os padeiros fazem para o rei. Todas as guloseimas, tudo que é de gostoso, estava acima da minha cabeça. E naquele momento em que eu estava ali, veio pássaros e começaram a comer aqueles alimentos. Aí José, ele interpreta o sonho. Ele diz: estes 3 cestos são também 3 dias. Você também sairá daqui. Só que o rei, ele vai arrancar a sua cabeça, pegar o seu corpo, pendurar em um ferro, e lá os pássaros comerão a sua carne. Em 3 dias, exatamente 3 dias, como José
instruído pelo Espírito Santo, falou, aconteceu. Exatamente o que aconteceu. O copeiro continuou lá do lado do rei. Só que passa um tempo e o copeiro esquece de José. José inclusive fala: lembre de mim quando vocês saírem daqui. Só que o copeiro ele esquece. O copeiro ele esqueceu. Mas os olhos de Deus ainda estavam sobre José. Então Deus começa, vendo aquilo, vendo que o copeiro havia esquecido dele, Deus começa a mexer novamente. Então nesse momento não foi só o copeiro, não foi só o padeiro que sonhou. Neste momento o próprio rei tem um sonho. E o rei, ele começa a ficar perturbado em relação àquilo. Ele começa a ficar perturbado e começa a chamar todos os videntes, todas aquelas pessoas que eram místicas, que sabiam interpretar sonhos. Ele chama e diz: olha, eu sonhei que eu estava na beira do Nilo e eu vi 7 espigas saudáveis, mas logo depois eu vi 7 espigas secas pelo vento do deserto. E essas 7 espigas secas, elas começaram a devorar as 7 espigas saudáveis. O rei, ele dorme, ele acorda apavorado com aquele sonho e depois dorme novamente. Na mesma noite, ele tem um outro sonho. Ele vê 7 vacas gordas e fortes. E logo depois ele vê 7 vacas magras. E essas 7 vacas magras começam a se alimentar daquelas vacas gordas. E com esse sonho ele mostrou para todos os místicos da época. E nenhum conseguiu interpretar. Então aí, neste momento, o copeiro se lembra de José. E diz: ó rei, se eles não conseguiram interpretar, eu conheço um homem quando eu estava na cadeia e ele contou a história. Ele interpretou o sonho e aconteceu exatamente o que ele disse que ia acontecer. Então José ele é chamado, ele é tirado de lá. José então ele interpreta os sonhos do rei. Só que aqui novamente José faz a mesma coisa que fez quando o copeiro e o padeiro falou dos seus sonhos. Ele falou: é Deus quem revela os sonhos, ó rei. Ou seja, novamente, ele não dá glória a si mesmo. Ele dá glória ao único que merece toda a honra e toda a glória. E José, ele interpreta o sonho. Ele diz: ó rei, o Senhor é quem dá a revelação. O sonho do Senhor significa isso. As 7 espigas secas e as 7 vacas magras significam a mesma coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas saudáveis também representam a mesma coisa. Isso quer dizer que em 7 anos terá abundância no Egito, mas logo após esses 7 anos terá 7 anos de seca, 7 anos de fome no mundo inteiro. E assim aconteceu, e assim foi. Só que o rei ficou preocupado: mas e agora? Isso vai acontecer, e agora o que eu posso fazer? E José, no mesmo momento em que ele revela, ele traz a solução. Ele diz: ó rei, se for da sua vontade, nesses 7 anos de bonância, vamos estocar comida, para que nos 7 anos de seca, nos 7 anos de fome, nós não passamos fome. Então, o rei, vendo essa graça, falando novamente, vendo o Espírito Santo de Deus no rosto de José, ele diz: não tem outra pessoa mais competente para fazer isso. E então ele promove José. E José, ele começa a governar no Egito. É tanto que acima de José só tinha o rei. Ou seja, de autoridade só tinha o rei. José, ele começa a reinar com o rei. Em 2 Timóteo 2:12, a Bíblia vai dizer, isso é um conselho de Paulo a Timóteo,
quando ele fala sobre perseguições e outras coisas, ele diz: se perseverarmos com ele, também reinaremos com ele. José, ele passa por tudo isso. Em dado momento, as vestes dele é suja com sangue e ele morre para o mundo. Então ele enfrenta as dificuldades da vida. Ele é jogado no poço, ele é vendido 2 vezes, para na prisão, ele é novamente caluniado. Mas nesse momento Deus, ele foi movendo as coisas para dar a ele a vitória. Então logo nós percebemos que aqui José, ele reinou com o rei do Egito por 80 anos. Ele reinou por 80 anos, porque ele tinha 30 e foi com 100 e poucos anos. Então foi cerca de 80 anos em que José reinou com o rei do Egito. Ele reinou 80 anos, mas nós, servos de Deus, reinaremos com o Senhor pela eternidade. Entende isso? Entende essa graça que o Senhor Deus nos concedeu? Nós podemos passar por todas as coisas nessa vida, dificuldades, aflições, e nós lutaremos. Nós enfrentaremos gigantes, nós venceremos o inimigo em nome de Jesus. E nós um dia iremos reinar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores pela eternidade. Aleluia. E esta é a mensagem que eu tinha nesta noite, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Podemos ficar de pé, nós vamos orar esta noite. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus venha nos dar forças, venha nos fortalecer com o seu Espírito Santo, e que nós não venhamos perder o seu Espírito Santo, porque nós passamos por tudo isso em nossa vida. Só que se eu e você, essa palavra estiver enraizada no seu coração, na sua alma, para você saber que apesar de tudo isso, a eternidade nos espera. A eternidade com Jesus nos espera. Nada vai te abalar. As dificuldades vão vir. Não vai ser fácil, porque é dificuldade. E a aflição também. Só que nós temos que saber que iremos reinar com Cristo pela eternidade. E esta vida, ela não vai passar de um pequeno sonho ou pesadelo. Coisa mínima. São segundos no meio da eternidade. E se nós tivermos com o nosso coração enraizado nisso, nós iremos enfrentar o que for. E temos que saber que nós venceremos, mas venceremos pelo poder de Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua glória, Senhor Jesus. Vemos te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar conosco, que Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, venha nos diferenciar de outros, que Teu Espírito Santo, e através dele, nós venhamos vencer, Senhor Jesus, perseverarmos, Senhor Jesus, para um dia poder reinar contigo, Senhor Jesus. Vemos o Senhor que deu a sua vida, que derramou seu sangue, Senhor, na cruz do Calvário, lá, Senhor, assentado no trono, que tenhamos, Senhor, um dia a mesma visão que João teve, Senhor Jesus, da Tua glória, Senhor Jesus, do Teu Espírito ali no céu, Senhor meu Deus. Leva-nos para Ti, Senhor, é o que te pedimos.